Como responder perguntas facilmente? Se você tem o sonho de falar inglês, responder perguntas sem travar, este vídeo é para você. É como se este fosse o terceiro vídeo da série, porque no primeiro vídeo, 2 vídeos atrás, nós fizemos como fixar o vocabulário para você fluir na ordem correta. Eu vou deixar aqui este vídeo na descrição. O vídeo anterior nós falamos sobre como fazer uma frase na forma negativa. Então, se você precisar responder na forma negativa, você também precisa assistir a este vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição. E agora você vai assistir esse vídeo sobre como fazer uma pergunta. E nada melhor do que a nossa estrutura de bloquinhos para te ajudar a entender como fazer essa pergunta. Eu não sei uma outra forma mais fácil de te ensinar a estruturar a sua frase se não for pelos bloquinhos, porque eu acho que deixa tudo mais rápido, mais fácil. E assim, ó, você aprende a falar inglês num passe de mágica. Se você quiser a minha ajuda para fluir aí do zero até o intermediário ou até o avançado, onde você precisar, entre em contato comigo, os meus contatos estão aqui na descrição. Vamos lá, então, como fazer uma pergunta e responder essa pergunta em inglês da melhor forma possível? Como eu já disse, você precisa ter adquirido o conteúdo dos 2 vídeos anteriores. E aqui nós vamos treinar a pergunta, a resposta na forma negativa e uma resposta na forma afirmativa, tá? Então, nós vamos fazer ela bem grandona, usando os bloquinhos aí, para que você possa treinar o máximo possível. É claro que você pode simplesmente dizer yes or no, mas você quer dar uma resposta completa, é por isso que você está aqui. Nós vamos falar sobre presente simples. Nós não estamos falando de passado, nem de futuro, nem de condicionais e também não estamos falando de verbo to be. Faremos uma outra série falando sobre forma afirmativa, negativa e respondendo perguntas somente com o verbo to be, ok? Porque ele segue uma regra diferentinha. Tudo aquilo que a gente vê lá na escola de to be, I am, you are, he is, she is, ele serve apenas para o verbo ser ou estar, que é o to be. Para todos os outros verbos, to eat, to drink, to study, to work, todos os outros, eles seguem uma outra regra, que é essa que nós estamos falando nessa série de 3 vídeos. Vamos lá. Primeiramente, você tem que separar o grupinho das pessoas, os pronomes. Nós temos o primeiro grupinho com I, you, we e they. Estes 4 andam juntos aqui no presente simples, eles seguem a mesma regra. Então, tanto faz você usar o restante da frase inteirinho, só mudar a pessoa, I, you, we ou they, tanto faz, eles vão seguir a mesma regra. Eu trabalho, I work, você trabalha, you work, nós trabalhamos, we work, eles trabalham, they work. Simples assim. Então, nós vamos separar essas 4 pessoas dessas outras 3 pessoas. Quem são? He, she, it. Ele, ela e o neutro ali, ele ou ela para quando não é uma pessoa, tá? Então, eles seguem uma outra regrinha que nós vimos lá no primeiro vídeo, que você tem que colocar um S na conjugação para a forma afirmativa. Ele trabalha, he works, ela trabalha, she works, isto trabalha, isto funciona, uma coisa, it works, beleza? E nós vimos no vídeo anterior que para fazer a negativa de I, you, we, they, a gente usa don't. I don't work, you don't work, we don't work, they don't work. Para fazer a negativa de he, she, it, a gente usa doesn't. A pronúncia doesn't. Ele não trabalha, he doesn't work. Daí tira o S, aquele S lá é só na afirmativa. Usou o doesn't, volta ao normal. Ela não trabalha, she doesn't work. Isto não trabalha, isso não funciona, it doesn't work. Beleza? Agora, para fazer uma pergunta. Em português, a gente simplesmente muda a entonação. Você trabalha, estou afirmando. Agora, se eu quiser perguntar, você trabalha? A gente não tem nada de diferente, é só a entonação e põe um ponto de interrogação no final. Em inglês, além da entonação e do ponto de interrogação no final, você precisa de um auxiliar no comecinho da frase para dizer que aquilo ali é uma pergunta, para ficar tudo claro e não ter mal entendido. E aí, nós vamos manter essa mesma divisão para essas 4 pessoas, I, you, we e they. O auxiliar vai ser do. Você vai colocar este do no início da frase para dizer que é uma pergunta. Neste caso, esse do não tem uma tradução. Ele existe sim, o do tem uma tradução em inglês, mas ele tem várias funções. E nesta função de auxiliar, ele não vai precisar de uma tradução ali, ok? Então, se eu quero afirmar, você trabalha, eu digo you work. Agora, se eu quiser perguntar, você trabalha? Aí eu vou dizer do you work? Do you work? Simples assim, coloquei o do no começo, ponto de interrogação no final, virou uma pergunta.
E é isso que nós vamos treinar agora com essas perguntas mais completas. E o restante ali, depois do verbo, vai seguir a mesma ordem dos bloquinhos que nós falamos lá no vídeo 1, tá? Então, você faz alguma coisa. O quê? Com quem? Quando e onde? Aí você pode deixar a sua frase maior usando os nossos bloquinhos, tá? Assista lá o vídeo para você saber como fazer os seus. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você gosta de estudar de manhã? Você gosta? Primeira coisa, pergunta o que vem no começo? Do you like? Você gosta? Estudar é to study. Tem que ter esse to ali, porque ele tá no infinitivo. É o nome do verbo, é estudar. Não é só estudo, não é só study, I study, you study. Não, estudar tem que ter o to ali. Quando tem dois verbos, o segundo, obviamente, está no infinitivo. Eu gosto de comer, eu gosto de correr, eu gosto de estudar, trabalhar, brincar, ir. Você vai pôr to verbo, tá? Então, like, to verbo. Need, to verbo. Want, to verbo. Então, você gosta de estudar de manhã. Do you like to study de manhã? In the morning. Na nossa metodologia de bloquinhos, eu já deixo o in the grudadinho com morning, para você nunca confundir, nunca pensar que é at morning ou morning, nada. De manhã, gruda aí. In the morning. In the morning. Do you like to study in the morning? Resposta negativa. Não, eu não gosto de estudar de manhã. Lembra vídeo 2? No, I don't like to study in the morning. Só mudou o comecinho, porque o resto repete, ó. Like to study in the morning? Like to study in the morning. Só mudou do you like e I don't like to study in the morning. Permanece, olha só. E aí, se você quiser fazer uma afirmativa, não gosto de estudar de manhã, não, gosto de estudar de noitão. Quem gosta aí? Quem tá assistindo esse vídeo de noitão, digita aqui pra mim nos comentários. I like to study at night. At night é de noite, depois das 8 da noite. At night, não é in the night, ok? Então, ó, in the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, o comecinho da noite, até as 8. E depois at night, o finalzão da noite, depois das 8, tá? Então, I like to study. Fala pra mim o horário que você gosta de estudar inglês. Pergunta número 2, com nós. Nós vamos ao cinema agora? E aí, pessoal, nós vamos ao cinema agora? Do we go? Nós. Do we go? Pra onde? To the movies. Quando? Now. Lembra dos bloquinhos? Do we go to the movies now? Resposta: no. Vamos sempre fazer a resposta negativa pra gente treinar e depois a gente dá uma afirmativa. No, we don't go to the movies now. To the movies now permanece, né? We don't go. Do we go? We don't go. E aí você vai dizer para onde você vai. E aí eu quero falar, nós queremos ir. Agora eu vou falar ir no infinitivo. Ir, então, é to go. Nós queremos, we want. Nós queremos, we want to go. Para onde? Permanece lá. To the movies. Amanhã. Tomorrow. We want to go to the movies tomorrow. Tá? Então, você muda esse comecinho. Do we go? We don't go. Ou we go. Mas aqui eu quero falar, queremos ir. We want to go. Esse comecinho que você tem que pegar aí. Vamos fazer uma mais curtinha, mais simples aqui com they, com eles. Eles trabalham. Só vou pôr uma coisa. Aqui, do they, pra pergunta, do they work here? Eles trabalham aqui? No, they don't work here. Eles não trabalham aqui. They don't work here. E aí eu vou dizer que eles trabalham em algum lugar, na escola, at school. They work at school. They work at school. Então, do they, verbo. They don't, verbo. They, verbo. Só isso, a fórmula. E agora eu vou fazer uma pergunta com I. Tem muita gente que acha estranho fazer uma pergunta com do I, mas às vezes você pode precisar fazer uma pergunta. E aí tem que ter o do pro I também. Lembra? Os 4 andam sempre juntos. Do you, do we, do they, do I. Por exemplo, eu preciso ir com você? Preciso mesmo ir com você? Não tô querendo ir com você agora. Preciso? Do I, eu. Do I need, eu preciso ir, você já sabe, ir é to go. Do I need to go with you, com você? Agora, now. Do I need to go with you now? Pegou? Do I need
to go. Com quem? With you. Quando? Now. Os bloquinhos lá do primeiro vídeo. E a resposta? Não, você não precisa ir comigo agora. No. Agora é you don't need. Você não precisa. You don't need to go with me now. Né? Eu pergunto, do I need? Você diz, no, you don't need. Então troca, né, o I com you aqui neste caso. E aí você pode falar, você precisa ficar aqui. Você precisa, you need to stay. Verbo no infinitivo, ficar, porque tá depois do need, é ficar. Você precisa ficar. You need to stay here, aqui. Agora que já falamos das perguntas com I, you e they, eu quero lembrar você agora da forma de fazer perguntas com he, she, it. Vamos lá. O auxiliar para este grupinho não é do, é does. Does, assim como a negativa não é don't, é doesn't. Então, se eu quiser perguntar, ele bebe café no café da manhã? Ele bebe café para o café da manhã? Eu vou dizer, does he? Does he? Não é do you, é does he. Does he drink coffee for breakfast? O drink coffee for breakfast permanece, ó. Do you drink coffee for breakfast? Você bebe café no café da manhã? Does he drink coffee for breakfast? Ele bebe coffee for breakfast permanece. E aí, ele bebe café no café da manhã? Vou dizer, ah, não, ele não bebe café no café da manhã. No, he doesn't. Lembra a negativa do he? He doesn't o quê? Drink coffee for breakfast. Repete, drink coffee for breakfast. Ele bebe somente leite. He drinks. Lembra que tem o S da conjugação para o he, she, it? Então, he drinks only milk. Somente leite. He drinks only milk. Então, você usou does, verbo sem S. Doesn't, verbo sem S. Afirmativa para he, she, it, verbo com S. He drinks, he works e assim por diante. Vamos praticar com uma parecida? Ela come carne no jantar? Ela come. Pergunta. Does she eat? Does she eat? O quê? Meat. Does she eat meat? Quando? For dinner. For dinner. For breakfast. For lunch, for dinner. No café da manhã, no almoço e no jantar. A gente fala no, mas você nunca vai dizer in the breakfast. Não, você vai dizer para o café da manhã. For breakfast, for lunch e for dinner. E aí, does she eat meat for dinner? Não, ela não come carne no jantar. No, she doesn't eat meat for dinner. She doesn't, o resto repete, eat meat for dinner. Ela não come carne no jantar. Ela come carne no almoço. She eats, tem o S da conjugação aqui. She eats meat for lunch. She eats meat for lunch. E agora uma pergunta com it, sem usar verbo to be, sem dizer is, tá bom? Eu quero perguntar, isto funciona bem? Uma coisa que funciona bem é uma coisa que trabalha bem. Então, você usa o verbo trabalhar. Does it work well? Ele trabalha bem? Ele, o celular. Does it work well? É como se fosse uma pessoa. Ele trabalha bem? Uma pessoa. Does he work well? Ela. Does she work well? Uma coisa. Does it work well? Isto funciona bem? Trabalha bem? E aí eu vou dizer não. Isto não funciona bem. No, it doesn't work well. It doesn't work well. Pegou? E aí eu quero falar, isto às vezes funciona. Vai funcionar, então é it works, isto funciona. Tem o S no works, né? Porque é a conjugação aqui do isto trabalha, it works, com S. Mas eu quero colocar aqui no meio um sometimes, às vezes. Isto, às vezes, funciona, às vezes trabalha. It sometimes works. It sometimes works. Pegou? Does he, does she, does it. Negativa, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Perguntar com o outro grupinho lá, o primeiro grupinho com 4 pessoas. Do I, do you, do we, do they? Negativa, I don't, you don't, we don't, they don't. Afirmativa, só colocar o verbo. I, verbo, you, verbo, we, verbo, they, verbo. Simples assim.
Agora que você já sabe essa estrutura, eu quero que você comece aí com frases curtas, fazendo perguntas do jeito que nós fizemos aqui. Uma pergunta e daí você faz resposta negativa e resposta afirmativa. Qualquer coisa, por exemplo, você trabalha? Do you work? A negativa, I don't work. Afirmativa, I work. E aí você vai completando com os nossos bloquinhos. Com quem você faz isso, onde você faz isso e quando você faz isso. É assim que você vai deslanchar o seu inglês e praticar de verdade, porque você vai estar criando, ativando essas palavras e fluindo. E é isso que eu faço no meu curso completo, tá? Eu já deixei isso tudo preparadinho para você numa ordem correta e crescente, para você ir dominando tudo. Então considere a minha ajuda se você precisa aprender inglês de verdade. Os meus contatos estão na descrição. E a gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.